Ritos e rituais religiosos. Muitas são as formas de práticas de espiritualidade vivenciadas em situações tais como vida, gratidão, alegria, tristeza, acidentes, doenças, fenômenos da natureza de forma individual ou coletivas. Cada grupo social ou religioso tem suas práticas de comunicação com as divindades bem distintas. Podemos descrever e comparar os principais ritos de passagem existentes no pluralismo cultural e religioso brasileiro, por exemplo. Assim também, podemos destacar as formas de cuidado consigo e com o outro descritos pelas tradições religiosas, considerando o bem-estar social, mental e espiritual. Assim sendo, hoje vamos exemplificar e conhecer algumas dessas práticas. Ritos de passagem. Rites de passage é uma expressão francesa que foi adotada por antropólogos e escritores europeus para definir todos os rituais e cerimônias que propiciam a passagem de uma pessoa para uma nova forma de vida ou um novo status social. Esses rituais são ações que se repetem em um grupo e ajudam os indivíduos a organizarem a vida e a darem-lhe um significado, por constituírem atos que se repetem durante gerações. Os ritos de passagem acontecem em todas as religiões. O que muda são as formas de execução, o significado e o significante, no entanto, continuam o mesmo. Os rituais de passagem podem ter caráter religioso, marcando mudanças de status de uma pessoa na comunidade. Nas sociedades primitivas, aconteciam cerimônias especiais, conhecidas como ritos de iniciação ou ritos de passagem. As cerimônias representavam uma transição do indivíduo e a sua progressiva aceitação e participação na sociedade na qual ele vivia. São os ritos de nascimento, a chegada à idade adulta, o casamento e a morte. Podemos citar como exemplo o nascimento de uma criança, que era considerado antigamente como um ato divino, presenciado, assistido e celebrado apenas por mulheres, parteiras e sacerdotisas, com cantos, orações e invocações das deusas responsáveis pela gestação e o parto. Hoje, podemos exemplificar no judaísmo a circuncisão, no cristianismo o batismo, a primeira comunhão, a crisma, nas religiões afro, iniciação ou feitura de santo, entre outros tantos ritos e rituais de passagem. Segundo o site oficial do Museu do Índio, entre os Tupinambá, grupo indígena extinto que habitava a maior parte da faixa litorânea, que ia da foz do rio Amazonas à ilha de Cananéia, no litoral paulista, quando nascia uma criança do sexo masculino, o pai levantava-se do chão, cortava-lhe o umbigo com os dentes, a seguir a criança era banhada no rio, após o que o pai lhe achatava o nariz com o polegar. Em seguida, a criança era colocada numa pequena rede, onde eram amarradas unhas de onça ou de uma determinada ave de rapina. Colocavam-se ainda penas da cauda e das asas dessa ave, também um pequeno arco e algumas flechas, para que a criança se tornasse valente e disposta a guerrear os inimigos. Em cada cultura ou tradição, os ritos se modificam e fazem sentido dentre os participantes daquele grupo ou sociedade. Portanto, devem ser respeitados, contanto que não firam os valores relacionados à vida, o bem maior. Assim como os rituais relacionados à vida, existem aqueles relacionados à morte. Chamamos de ritos fúnebres. Nas tradições cristãs, há o velório, o enterro, as cerimônias repletas de orações e mantras que auxiliam o indivíduo a realizar a passagem desta vida para a próxima, pois há a crença na vida após a morte, na ressurreição dos mortos. Por isso, o rito se faz importante, pois, neste caso, conduzem as almas para o céu. As orações, inclusive, falam sobre isso. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Acredita-se que as almas possam ficar perdidas e, por isso, os vivos concentram-se nos rituais de passagem da vida para a morte nestes casos. Podemos citar diversos exemplos também, como, entre as Wiccas, o Requiem. Requiem é a cerimônia pagã que ocorre quando um bruxo morre. Nessa cerimônia, é pedido que os portais do país de verão sejam abertos para que a alma da pessoa possa passar. Cita-se também alguns rituais budistas, como orações, contemplação e cantos. Eles ajudam a criar uma conexão, encontrar paz e equilíbrio. Mas há também longos rituais com um começo, um meio e um final.
Estes são como viagens de fé, e eles o preenchem com experiência e fé, segundo os adeptos desta religião. Estes são apenas alguns exemplos. Agora é com você. Pesquise outros rituais de sua religião ou de outros grupos religiosos que você tenha curiosidade em conhecer. Não fique apenas com este saber. Procure sempre mais.